Tem o caso do nosso querido cinegrafista aqui, o Márcio, que foi para Porto Seguro, foi para uma pousada, chegou lá, não tinha vaga. Simplesmente ele contratou, pagou tudo adiantado, tudo bonitinho, chegou lá, não tinha vaga. Só que ele conhece os seus direitos, né? Reclamou, chiou, esperneou e botaram ele numa pousada cujo custo era 4 vezes mais. Ele ficou lá 15 dias por conta quem mandou não atender bem Giovanni, o consumidor. Né? Tem um caso parecido com esse do Márcio, só que esse é até engraçado. A pessoa contratou um pacote para ir para esquiar em Chapéu. A pessoa foi parar em Chapecó. Santa Catarina. Com equipamento de esqui e tudo, né? Imagina a situação. Por isso que tem que ter cuidado. Fica perto de São Joaquim, que neva de vez em quando. Teve que esperar um pouquinho. Teve o caso do Fernando, que é jornalista também, que foi em lua de mel para Miami, de lá ia pegar um navio para o México e a bagagem dele extraviou. No navio ele teve que tomar roupas emprestadas. Ele e a mulher, era recém-casada, em lua de mel. É sempre interessante. Foi uma coisa constrangedora, imagino. É sempre interessante, Giovanni, a pessoa sempre fazer prova nessas viagens. Se acontecer algum fato parecido com o que a gente está falando, o hotel é de categoria inferior, né? Teve problema de translado, qualquer tipo de problema que tem, ele faz um registro disso, seja um registro fotográfico, né? Hoje em dia no celular a gente consegue fazer tudo, todo mundo viaja com sua câmera digital, né? Faz um registro fotográfico de qualquer prova, qualquer coisa que tenha acontecido e pode ser útil depois em sede de juizado, né? Eu sempre oriento também, Giovanni, as pessoas fazerem reclamação no PROCON. O PROCON de qualquer tem problema. uma lista de empresas que não são Tem um cadastro de reclamação fundamentada, onde a pessoa pode verificar se determinada agência, X, Y ou Z, teve algum tipo de demanda, que tipo de demanda que foi essa. Isso é interessante antes de contratar. Mas eu gostaria de ressaltar também, Giovanni, né, deixar claro aqui o seguinte, que aqui no estado nós temos excelentes agências de viagens, né? Os problemas das reclamações, até então, quando eu estava no PROCON, não tinha grande número de reclamação de agências locais. Geralmente as grandes reclamações eram de contratos via internet, via agências, né, de fora do estado, onde fica difícil o acesso depois para você resolver o problema. E a BAV, né, ela também é uma instituição que você pode procurar tranquilamente para fazer esse tipo de reclamação, ou principalmente para checar a agência que você está contratando. Né? É verdade, eu acho que o melhor caminho, o primeiro caminho é sempre a ABAV, a Associação Brasileira das Agências de Viagens, porque ela já tem um rigoroso credenciamento de uma agência. Se a agência não for credenciada, você já nem contrata, aí não contrata, eu oriento não contratar. Agora, tem um outro problema que eu observo, que tenho ouvido reclamações, que é a diferença entre legislação brasileira, o Código do Consumidor aqui é uma coisa, e lá fora nem sempre se respeita tanto os nossos direitos como aqui. Tem estados tem países que se respeita mais ainda, né? Exatamente. Mas teve casos de gente daqui que foi para a Argentina, por exemplo, através e foi num voo de uma companhia argentina, e eles cancelaram o voo e simplesmente não deram nem conversa para os situação terrível, né? Foi complicado. E aí, quais são os meus direitos? Para qual hotel eu vou? O que eu faço agora? O pessoal deu de ombro e falou nada. O interessante de você estabelecer, de você procurar uma agência de viagem, né, para cuidar do seu pacote, né, que vai cuidar de todo o seu roteiro, é que você... Primeira coisa, qualquer problema que você tenha, você vai contactar o agente de viagem. Isso. Pegue o telefone, leve o telefone, nem que ligue a cobrar do país onde você estiver, para aquela operadora, para aquela agência de viagem, para resolver aquele tipo de problema. Agora, tem uma outra questão que não envolve exatamente a agência, mas é a questão do atendimento, né? Você encontra por aí bares, restaurantes, enfim, todo tipo de passeio e tudo mais com gente treinada e preparada para lidar com o turista. Aqui no Espírito Santo eu acho que ainda há muito caminho a avançar nesse sentido, né? Eu percebo em alguns estados do Nordeste o nível de trabalho já está muito mais profissionalizado, né? Uhum. A forma de você receber o turista, né? O acolher, né? Porque o turismo gera muitas divisas, né? Seja para o município, para o estado.
E eu acho que temos que avançar muito mesmo, Giovanni. Eu percebo, por exemplo, a forma como o turista é atendido aqui e lá fora. Lá fora nem sempre você encontra um serviço tão... tem estados que não, a exemplo daqui, não avançaram tanto no serviço. Ou seja, você pede uma água, você traz a água e não traz o copo. Você pergunta por que não trouxe o copo, ele fala porque você não pediu. Quer dizer, como se você precisasse pedir copo quando se pede uma água. Isso já aconteceu com pessoas amigas aqui em Ilhéus, na Bahia. Mas a forma como a pessoa te trata é tão agradável, é tão acolhedora que você acha aquilo engraçado até, né? Você se sente... Eu já tive casos de alguns amigos, de casais conhecidos, que estavam num restaurante e o prato ainda não tinha chegado e simplesmente começaram a recolher algumas cadeiras. Isso lá fora ou aqui? Fora do estado, não foi aqui no estado, não. Mas algumas situações... Aqui é muito comum isso, né? Eu, como consumidor, eu jamais volto nesse tipo de restaurante, lógico, nesse lugar onde você é convidado a se retirar antes de ter servido o prato. Aqui eu já vi isso acontecer, já presenciei, já fui vítima desse tipo de coisa, não uma, nem duas, nem três, nem 5 vezes. E como eu tenho mania de não voltar para o local onde ocorre isso, posso dizer que isso ocorreu em vários lugares diferentes aqui na Grande Vitória. O melhor mecanismo eu acho esse também. Não voltar. Deixar de frequentar aquele lugar. Protesto silencioso. O protesto silencioso. Você faz isso? Eu faço, mas eu faço a propaganda negativa também. Lógico. Eu faço questão de falar para amigos, conhecidos, porque isso aí, esse tipo de propaganda... fecha a porta do estabelecimento. E com toda a razão. Agora, eu tenho a sorte também de os lugares que eu vou com muita frequência aos mesmos lugares, você acaba sendo bem atendido, tem uma mesinha ali, ninguém mexe, continua te atendendo e bem, a gente acaba sendo... Eu tenho esse costume também de frequentar sempre os mesmos lugares. Você acha bom isso para o consumidor? De frequentar sempre os mesmos lugares? Eu acho que você não tem muita surpresa, né? Você não tem... E você vai, geralmente, quando você frequenta o mesmo lugar, porque geralmente você é bem atendido, você sabe que ali a comida é boa, né? Frequenta as mesmas pessoas que você gosta de conviver. Eu acho isso daí, muito bacana. Acaba virando amigo do dono. E hoje em dia, Giovanni, é muito interessante o que você falou aí. O mais importante, o que as empresas mais se preocupam é a fidelização do cliente. Isso. E só fideliza cliente com bom tratamento, seja numa agência de viagem, seja um pacote de turismo que foi bem sucedido do início ao final, num serviço de um restaurante bem atendido, né? Isso é fundamental. Tem restaurante aqui no Espírito Santo que o dono fica na porta o tempo todo, né? Você chega, é recebido por ele, e quando sai, ainda recebe aquele... Até breve e, sem dúvida nenhuma, você volta com muito prazer. Tamar, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Giovanni.